Estamos num tempo bem difícil, né? Até de se interpretar devido a tantas mudanças que acontecem. A gente vê sobre coisas que aconteceram depois de algumas revoluções, como a própria revolução que nós vemos hoje, tecnológica, né? Nós temos aí gerações que são desafios para a gente, né? E coisas que são desafios para essas próprias gerações, como a geração Z, que já nasceu totalmente aí nesse mundo da mídia e enfrenta algumas coisas que ele tem que interpretar de uma maneira um pouco diferente. E no meio disso tudo, as pessoas, diante dessas interpretações e de mudanças, enfrentam muitas lutas também, interiores e umas contra as outras também. Temos guerras de tudo quanto é jeito, né? Tem guerra contra a nação, de nação contra a nação, como a gente pode ver aquela guerra lá da Rússia, aquelas guerras que envolvem povos, né? Que são povos irmãos, mas enfrentam momentos de lutas como esse, e é incrível a gente perceber quanta coisa triste acontece. Mas não são guerras só por causa disso, não, né? São guerras por causa de ideias políticas, por exemplo, né? Pessoas que se odeiam hoje por causa de ideias políticas, não exatamente por causa de valores às vezes, mas sim por causa de ideias políticas diferentes, por causa de ideologias a respeito de tantas coisas. As pessoas se colocam em oposição uma à outra, uma num extremo radical, outra no outro extremo radical. Mas existe só essa guerra física que a gente enxerga, só essas que a gente pode perceber entre nações ou interpessoais, nos relacionamentos, sejam eles causados por qualquer coisa que a gente pode perceber? Ou existe uma batalha que a gente não está enxergando no mundo físico, que talvez esteja fazendo com que todas essas outras batalhas fiquem sem solução? Existe uma batalha que você não enxerga? Que guerra é essa? Que batalha é essa? Que inimigo é esse? Com que poder eu posso vencer essa batalha que eu não estou enxergando? Então eu queria provocar você para que quando você saísse daqui, você tivesse plena convicção de que guerra espiritual existe, que existe um inimigo. Quem é este inimigo e qual é o poder para você vencer esse inimigo? Qual é o poder que vai fazer de você mais que vencedor? Essa palavra de Deus vai lhe dar essa resposta. Então, fica atento, vamos acompanhar ponto por ponto, para que você saia daqui com esse discernimento espiritual, pronto para viver essa vida que Deus preparou para você. Deus preparou uma vida para você de mais que vencedor, não somente ser um vencedor, mas ser mais que vencedor. Bom, agora vamos para o contexto da carta, para a gente estudar bem basear mesmo na palavra, não numa ideia humana, ou numa sistematização apenas de uma teologia, mas tirar essa própria teologia desse texto e desta carta. Paulo começa o livro de Efésios numa explosão de um cântico lindo, e ele fala que nós fomos escolhidos em Deus desde antes da fundação do mundo. Diga comigo assim: eu sou um escolhido de Deus. Isso, e olha, como escolhido de Deus, você foi escolhido por Ele desde antes da fundação do mundo. E Paulo continua e diz assim: em Cristo Jesus nós ganhamos uma identidade. A graça de Cristo nos alcançou e nós fomos feitos filhos de Deus. Então a sua identidade é de filho de Deus. Diga comigo assim: eu sou um filho de Deus.
Pois é, como filho de Deus, Paulo vai falando naquela carta aos Efésios, como se fosse um cântico se ecoando assim, ó, falando das coisas da eternidade. Ele continua dizendo, ele diz assim, olha, e agora como filho de Deus, Deus me deu um propósito de vida. A minha vida não é uma vida só para ser vivida, eu não vivo apenas para sobreviver. Eu tenho um propósito de vida. Diga assim comigo, eu tenho propósito de vida. Olha que coisa linda. E sabe o que Paulo também fala em Efésios? Então, que esse Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, que nos deu identidade, que nos deu propósito de vida, Ele nos selou com o Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo. E o que um selo indica? Indica uma carta que está selada, ela está selada para ir para onde? Para o seu destino. Jesus está voltando para nos buscar, Ele está voltando para nos levar para a eternidade, e mesmo que você parta antes da gente ver a volta de Jesus, espero que Ele venha ainda na nossa geração, você está marcado, você está selado, o seu destino é viver para sempre com Jesus Cristo. Coisa linda, não é? Depois Paulo ele fala assim, pois é, lá no capítulo 2 ele começa dizendo, pois é, a gente antes de conhecer Jesus, a gente vivia uma vida trôpega, sabe? A gente não sabia muito bem aonde ia, mas quando Cristo nos alcançou, Ele nos transformou totalmente. A gente era dominado pelas potestades do ar, nós éramos dominados pelas coisas deste mundo, nós éramos dominados pela nossa própria carne. Agora não. Agora Cristo nos alcançou e nós somos livres para viver uma nova vida. E aí ele diz assim, não somente isso, nós somos inseridos em um corpo. Deus nos deu um dom e agora nós andamos em comunidade, em unidade. Nessa comunidade de fé, nessa comunidade de amor, nós temos uma vida juntos uns com os outros. E nós estamos cumprindo juntos o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí Paulo continua dizendo, por causa disso, olha, não vivam mais como vocês viviam antes, mas vivam uma vida santa. Santidade é para o qual nós fomos chamados. Então agora, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquela vida antiga não é mais a vida de vocês, agora vocês foram chamados para a santidade. Por isso, quando ele termina de falar isso, ele diz assim, agora, os maridos são diferentes com as mulheres. Eles não são mais como eram antes, não, agora não. Agora eles amam suas esposas assim como Cristo amou a igreja. E as esposas, agora as esposas estão ali, cuidando de sua casa, cuidando do seu lar, cuidando da sua família, andando junto com o seu marido, e eles formam ali um só corpo, uma só carne, e eles vão andando em unidade de propósito também dentro do lar. Os filhos que conheceram Jesus, os filhos são obedientes aos pais. Sabe por quê? Porque os pais os ensinam no caminho do Senhor, não perseguindo os filhos ou causando aquela irritação com o filho, não, eles doutrinam com amor. E os seus filhos é assim que é agora a vida. E o patrão e o empregado então? O patrão e o empregado agora não é mais a mesma coisa. O patrão trata diferente o empregado, e o empregado trata diferente o patrão, porque agora um se sujeita ao outro em Cristo Jesus. E eles fazem o que é melhor um para com o outro. Olha só. Aí você diz assim, pronto, yes! Essa vida que eu ganhei em Cristo Jesus. Bom, quando Paulo vai terminando a carta, ele diz assim, mas eu preciso dizer uma coisa antes de terminar. Tudo que eu disse para vocês até agora é verdade. Portanto, sabe quando vai terminando e fala, ó, portanto, olha, existe uma luta para que vocês não vivam o que Deus tem para vocês. Você entendeu? A guerra é essa. Tem um inimigo que já sabe tudo que Jesus fez, tem um inimigo que sabe o que a igreja de Cristo pode ser na face da terra, e ele vai fazer de tudo para atrapalhar vocês de viverem essa vida. E Paulo está dizendo assim,
essa é a grande batalha espiritual. Para que vocês não façam aquilo que vocês foram criados, novas criaturas em Cristo Jesus, para serem e fazerem e cumprirem um propósito de Deus para a sua vida. E aí Paulo vai mostrar que o discípulo de Jesus só vence essa batalha no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Nós temos à disposição esse poder. E aí então você vai ganhar 4 discernimentos. O primeiro discernimento é de quem vem o poder. O segundo discernimento é quem é o inimigo. O terceiro discernimento é qual é a nossa armadura. E o quarto discernimento, a força da oração. Prontos? Vamos lá então. Primeiro ponto é de quem vem o poder. Sim, porque poder tem muitos poderes. Vamos citar alguns agora. Mas Paulo está dizendo assim, ó: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O versículo 10, esse versículo 10 é chave para entender batalha espiritual. Eu vou ler inteiro. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aqui, parece até meio redundante, né? Fortalecei-vos, está falando de força. No Senhor, quer dizer, eu já estou fortalecido no Senhor, mas ele diz, além de você saber que você é fortalecido no Senhor, ele tem um poder para você vencer essa batalha dia após dia. Não adianta você entender de quem é o poder. O mais importante é você saber quem dá esse poder, porque senão na luta você meio que dá uma titubeada. Sim, porque, por exemplo, tem o poder do dinheiro, não é verdade? Tem muita gente que acredita muito nesse poder de dinheiro e acaba se vendendo porque ele acha que com o dinheiro ele vai ganhar mais poder. E acaba se enroscando. Tem o poder da mídia, não é verdade? A mídia pode destruir alguém ou levantar alguém, não é? Tem o poder das armas de fogo. Quem tem poder de armas de fogo, ele tem muito poder, não é? Para até destruir, para conquistar territórios. Tem o poder religioso, que muitas vezes o homem usa para capturar pessoas, sequestrar pessoas através do medo e estabelecer um poder religioso que muitas vezes não tem nada a ver com uma espiritualidade saudável. Mas o que você e eu temos que entender é que não existe a mínima chance de permanecermos no plano de Deus para as nossas vidas se não formos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando a gente luta com as nossas próprias armas, a gente está fadado ao fracasso. Quando a gente luta com as nossas próprias forças, nós vamos sucumbir. Porque o inimigo, ele não pode ser vencido com uma força humana. A pergunta então é: com que força você está lutando? De onde vem o seu poder? Com que força você está lutando? De onde vem o seu poder? Amados irmãos, tem gente que acha, e às vezes nós, vou colocar nós, né? Nós achamos que a gente já, tá tudo bem, eu tenho o poder de Deus. Mas muitas vezes, mesmo acreditando que nós só vencemos no poder de Deus, nós muitas vezes lutamos na nossa própria força. Eu vou falar isso no último tópico, mas por exemplo, a falta de oração na vida dos crentes de hoje é demonstração de que eles creem que podem vencer essa batalha sem o poder de Deus. E é necessário que você tome bastante cuidado com isso, porque a sua força tem que vir do Senhor. Ele é o poder. Não é você ficar se energizando por aí, né? Com vários tipos de energias positivas. Não. A sua força vem do Senhor. Ele é a fonte do poder.
e nós devemos estar conectados no Senhor, e para vencer a batalha, nós devemos buscar o poder do Espírito Santo. Então, deixando claro esse primeiro ponto, que a nossa força está no Senhor, que o nosso poder vem do Senhor, que Ele é a origem de tudo, e somente Ele, nós vamos prosseguir. Com o segundo discernimento, quem é o inimigo? E o interessante é que Paulo começa dizendo sobre quem é o inimigo, afirmando quem não é. Você diz, você vai dizer quem é ou você vai dizer quem não é? Mas Paulo achou importante deixar claro, eliminar aquele raciocínio de que temos um outro inimigo que não é exatamente o nosso inimigo. E ele começa o versículo dizendo: a nossa luta não é contra pessoas, primeira parte, Efésios 6:12. Ele começa dizendo, a nossa luta não é contra pessoas. Só filosofar um pouquinho, pode? Não, é o seguinte, fazendo leitura das épocas. Havia a chamada Era das Trevas, né? Então se dizia que se mentia a respeito de Deus e que usava a religião para oprimir as pessoas, falando sobre Deus, diabo, inferno, e quem não fosse protegido por aquela religião fracassaria, e depois que morresse ainda ia para o inferno. Então essa é a grande narrativa do medo, porque dessa maneira se domina. Então se falou a respeito de colocar uma luz nesse tempo. Então veio a iluminação, né, da sabedoria, do conhecimento. Até alguns dizendo, vamos negar essa ideia de Deus, vamos negar essa ideia de fé em Deus Criador, vamos procurar na ciência, no conhecimento humano, se livrar disso e conhecer e ganhar luz. Então colocaram então aí o Estado e a religião legalista como um grande inimigo. O demônio deixou de ser, o Satanás deixou de ser Satanás para virar uma religião legalista, e os demônios deixaram de ser demônios para, quem sabe, virar essa estrutura do Estado. Aí, para combater essa ideia, porque parece que essa ideia foi radicalmente oposta à outra, surge o pós-modernismo. E lá, sabe o que eles dizem? O que começou a ser falado? Não é bem assim, não é que não existe. Mas o mal não é tão mal assim, e o bem não é tão bem assim. Existe uma misturinha dos dois. Vamos lá. A gente não precisa guerrear tanto assim, a gente tem que respeitar uns aos outros, e olha, a gente tem que valorizar mais a pessoa humana exatamente como ela se enxerga. Aí começaria uma pregação existencialista, mas ligada a uma espiritualidade politicamente correta, que diria para você assim, seria a teologia do selfie. Vamos fazer um selfie? Sabe, essa é a ideia. Eu tirar foto de mim mesmo. Então agora o mundo passa a ser um mundo de como eu o vejo, até eu mesmo. Agora não são as coisas que não é nenhum tipo de revelação religiosa, ou de uma revelação geral do certo e do errado, que determina quem eu sou. Agora, de repente, é como eu me vejo. Por exemplo, se eu olho para mim e me vejo um alface, eu vou ser um alface, você entendeu? Você pode falar, pastor, quem que é o louco de fazer isso, né? Mas, por exemplo, já teve gente que caiu, né, naquela ideia, que, claro, por exemplo, se você quiser dizer assim, olha, eu nasci homem, mas eu me vejo uma mulher, então eu sou como eu me vejo, e a pessoa tem o direito então de escolher o estilo de vida que ela vai levar. Ok, faz parte da liberdade da pessoa humana, não é verdade? Mas também, se eu tenho 60 anos, mas eu me vejo uma criança de 3 anos, eu posso voltar a vestir roupa de criança e a chupar chupeta. O que é que você tem a ver com isso?
Agora eu sou como eu me vejo. E nessa questão aí do eu como Deus, as pessoas são inimigas de tudo aquilo que vão contra aquilo que eles querem. Você entendeu? Passou a ser uma adoração dos meus sentimentos. Se eu quero fazer isso, por que não? Se eu quero ter relação sexual com um animal, por que não? Eu me vejo assim, com a possibilidade de fazer isso. Antes o que se chamava pedofilia parece estar mudando de nome, agora é pedossexualidade. Se uma pessoa adulta quer ter sexo com uma pessoa que é considerada infantil, e essa criança já sabe bem o que quer, e ela pode então desejar aquilo também, o que é que tem? E por aí vai. A questão da monogamia, poligamia, essas outras coisas todas. Então, nós criamos um mundo que é ao redor da pessoa, do que ela deseja ser. E o que nós fizemos com isso? Nós nos tornamos inimigos de todas aquelas pessoas que vão contra aquilo que o meu desejo quer que seja realidade. Você entende que se você pensar diferente disso, você vai ser inimigo dessa filosofia de vida, e essas pessoas vão se tornar, ou vão fazer de você a inimiga número 1 delas. Sim ou não? Você entendeu? Se você pensa diferente, você é um intolerante religioso. Então você se torna meu inimigo. Paulo está dizendo assim: ainda que isso aconteça, não se deixe levar por esse tipo de guerra. Mesmo que as pessoas se tornem suas inimigas, lembre-se que essas pessoas não são exatamente suas inimigas, mas é o que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Por isso que Paulo falou assim: ainda que pareça que esse mundo, essas pessoas são exatamente seu inimigo, as pessoas não são nossas inimigas. As pessoas são o objeto do amor de Deus. Foi por elas que Cristo Jesus morreu. É por isso que Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, abençoem, não os amaldiçoem, lutem por elas, pela conversão delas, para que elas vejam a luz e entendam que a verdade está em Cristo Jesus. Por isso, não façam das pessoas suas inimigas. Mas ele continua dizendo: olha, posto isso, quero dizer para vocês que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou ler de novo, porque isso aqui pode cada vez mais ficar mais estranho para esse mundo em tanta transição assim. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores. Essa palavra é forte porque ela é cosmocrator, que significa cosmo de universo e dominadores das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer dizer, não é uma coisa que você está vendo aqui agora no mundo físico. Existe uma guerra que está no andar de cima, usando já a palavra de um estudioso. Está no andar de cima. Porque para muitos hoje a ideia de um demônio pessoal, embora lá no Novo Testamento seja uma coisa comum, eles aceitavam muito bem a ideia de um demônio pessoal, né? Até de lá de antes eles criam nessas coisas, eles criam que haviam deuses, né? Dentro da própria mitologia grega, ou antes disso mesmo, a cultura assíria babilônica acreditava que, por exemplo, Nabucodonosor era um tipo de deus. Mas depois, com essas narrativas que a gente viu, essas coisas que estão sendo nos contadas, parece que é muito estranho ver um demônio, um ser pessoal, ele é ruim, ele é do bem, ele é do mal. Então, olha, isso é uma coisa que está ficando atrasada. Mas Francis Folks, em seu comentário no livro de Efésios, introdução e comentário,
ele diz assim: mas não devemos ter pressa em rejeitar a linguagem bíblica que descreve a vida espiritual e seus conflitos, e sim compreender que nosso conhecimento grandemente aumentado no universo físico não aumentou necessariamente nosso sentido do espiritual, e pode até mesmo tê-lo embotado. Quando Paulo escreveu aos Efésios, eles não tinham problema nenhum de entender. Eles não tinham problema nenhum de entender que tem um Deus, que é o Senhor dos céus, Deus criador dos céus e da terra, o Deus que está acima de tudo e de todos, aquele que é pré-existente, aquele que tem autoridade sobre toda a autoridade, o Senhor soberano. Esse é Deus, existe esse Deus, e Ele é uma pessoa, Ele é um ser pessoal. Não existe uma batalha para ver quem vai ganhar contra esse Deus. Ele é e permanecerá sendo o mesmo de sempre, e não existe nenhum poder que possa ser comparado ao poder de Deus. Ponto final. Só que ele também, os que estavam lendo a carta aos Efésios, e que é preciso que a gente entenda, eles entendiam que existia sim Satanás, o príncipe dos demônios, e que existiam seres demoníacos que se juntaram. Ele é um ser que caiu dos céus, e agora ele, com uma parte dos anjos que caíram, eles formam estas hostes celestiais da maldade, do mundo das trevas, e eles estão lutando contra nós, e eles são muito mais fortes e poderosos do que nós, na nossa própria força. Você entende? É isso que Paulo está dizendo. Você precisa entender que você está numa batalha espiritual, e ela é dia a dia, é uma batalha pegada, é um negócio que é complicado, é difícil para você vencer, é só no poder de Deus. Esses seres existem. Essa ideia de agora dizer assim: olha, você quer ver? Deixa eu citar algo para você. Vou lá no tempo de Jesus. Alguns religiosos acusaram Jesus de ser quem? Ser o príncipe dos demônios, não é? Não acusaram que Jesus era Beelzebu? Sim ou não? Você já leu isso nesse texto? Já leu esse texto? Já leu a Bíblia? Se não, é bom ler a Bíblia, viu, gente? Porque também é bom. Batalha espiritual também envolve conhecer a palavra. Então, e aí, esse ser chamado era comum, as pessoas entendiam muito bem, e chamaram Jesus do príncipe dos demônios. Agora preste atenção: Jesus tinha ou não poder para destruir os seus opositores, fazendo-os calar imediatamente? Ele podia fazer cair um raio do céu e calar os seus inimigos, sim ou não? Ele podia dizer assim: ó, chega já, acabou, e estaria acabado, sim ou não? Mas ele fez? Ele deixou, não. Se você acha que eu sou o filho do diabo, você pode continuar achando, mas eu vou dizer para vocês quem são os filhos do diabo. E ele diz: vocês são filhos do diabo, porque desde que eu vim pregando amor, eu vim pregando vida, e vocês querem me matar. Esse é o trabalho do inimigo, que veio para matar. Então vocês são homicidas, e o diabo é homicida desde o começo. Então vocês são filhos de quem? Do diabo. Por causa dessa palavra, começaram a cada vez mais desejar a morte de Jesus. Eles fizeram um plano para matar Jesus. Jesus parou de dizer o que ele tinha que dizer porque tinha um plano para matá-lo, sim ou não? Ele de alguma maneira pôs uma mordaça na boca das pessoas, e dizendo que elas não podiam dizer que ele era o diabo, ou ir contra. Não, ele deixou as pessoas pensarem aquilo que elas continuavam pensando. E ele sabia que uma pessoa só poderia ser redimida para Deus através de uma escolha soberana do Senhor nosso Deus, que podia transformar o homem cego que estava nas trevas e dominado por esses poderes em um filho da luz que andaria com Jesus.
Você entende que nós estamos numa batalha? Existe o diabo, existe os demônios, eles lutam contra nós e eles não querem que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. É desse jeito. Jamais vão poder dizer para a gente que, olha, pare de expulsar demônio. Se ele chamar Zé Pilintra, ou se ele chamar... porque o demônio ele se autodenomina também, né? Porque tem os capetinhos e os capetões, não é? E você tem que ser a marreta para bater na cabeça do capeta. Assim que alguns dizem, pois é, nós precisamos continuar pregando do mesmo jeito como nós pregamos até agora. E se surgir alguém possuído por um espírito imundo desse, nós vamos expulsar em nome de Jesus. Ele tem que sair, porque o nome de Jesus tem autoridade para expulsar qualquer demônio. É assim, é desse jeito, não mudou. Aí então, Paulo está falando exatamente isso para as pessoas ali. Eles não têm nenhum problema de entender isso. E talvez hoje a gente comece a falar, será que a gente não tem que... Não, a gente não tem que nada, a gente tem que continuar pregando o Evangelho. Obviamente que nós temos que ter sabedoria nas estratégias da anunciação, claro que sim. Nós não precisamos ser aqueles... animais irracionais que ficam babando no canto da boca, odiando todo mundo. Mas nós devemos continuar pregando o Evangelho. Agora a pergunta é, você entendeu realmente quem é seu inimigo? Você entendeu quem não é? Você entendeu quem é? Então como que você tem agido, ou como você agirá daqui para frente? Sobre o discernimento do inimigo, eu vou dizer duas coisas importantes para você, muito importantes, preste atenção. Há um grande perigo de você subestimar o inimigo. Tem gente que fala assim, Jesus já venceu, está escrito que ele humilhou, e é verdade, Jesus humilhou as potestades, os principados, porque ele venceu lá na cruz, e é verdade. E o inimigo está derrotado, sim, é verdade. Agora, daí você achar que você deve subestimá-lo, sabe o que vai acontecer? Você vai agir como se ele não existisse, e é tudo o que ele quer. O inimigo quer que você haja como se ele não existisse. E homens e mulheres... E quão grandes líderes, homens e mulheres de Deus caíram porque subestimaram o inimigo. E Paulo vai dizer aqui, daqui a pouco, olha, para que vocês possam entender que há ciladas para tudo quanto é lado. E vocês só escaparão das ciladas do inimigo com a armadura de Deus. Então é importante que a gente não subestime. Mas existem pessoas que superestimam, né? Tudo é diabo, tudo. Se o mosquito zunir um pouco mais e falar, espírito de perturbação está nesse mosquito, eu vou pegar esse mosquito e vou expulsar o demônio que está nele. Queima esse mosquito, Jesus. Eita! Bom, se bem que tem uns espíritos, tem hora, mosquito é um negócio chato quando ele fica zunindo, isso é verdade mesmo. O diabo pode usar um desse daí, né? Para fazer você perder a paciência. Mas é assim, se passar. Havia uma época que tinha tanta essa coisa sobre estudo de batalha espiritual, que quando passava alguém na frente de uma igreja, escorregava numa casca de banana e ia expulsar o espírito de caição da casca de banana, né? Agora, tanto um lado quanto o outro, você não precisa ficar conhecendo toda sabe? Tem gente que acha que tem que mergulhar no conhecimento de Satanás, dos demônios do inferno para expulsar, porque se você não souber exatamente como... Conheça mais Jesus, conheça mais o poder dele, conheça mais o poder do Espírito Santo, e quanto mais você conhecer, mais você vai ter poder para derrubar o diabo. Não precisa ficar com medo dele não, tá? Terceiro discernimento é a nossa armadura. Por isso vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Tem um propósito, para que possam resistir no dia mau. Como diz o pastor Leno,
Pior que um dia mau é um dia bom. Dia bom é pior que um dia mau, né? E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Essa questão de estar firme é muito importante nesse texto. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assista à Escola do Discípulo, onde o pastor Yuri Breder, ele ministra sobre esse texto, Efésios 6, 10 a 20, e ele dá ênfase sobre justamente essa palavra, de permanecer firme, de permanecer firme, de permanecer firme, porque qual que é a grande questão desse texto no final da carta? Diante de tudo isso que vocês ouviram, eu quero dizer para vocês, permaneçam firmes, é a ênfase aqui. Por isso ele diz, usem a armadura de Deus. E eu vou ler esses versículos. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Numa discussão na TV, eu vi o pastor Cláudio Duarte com uma sabedoria incrível. Quando quiseram encurralar ele ali sobre sua opinião, se a opinião dele era melhor que a opinião B e tal, ele disse assim, olha, eu não posso mudar e nem posso negar isso que eu já falei, estavam falando sobre ideologia de gênero, porque eu não estou defendendo o meu valor e o que eu penso, eu estou defendendo o valor de um outro. Esses valores quem colocou na minha vida foi o meu Deus, e os valores do meu Deus eu não abro mão. Porque isso trata-se da minha fé. Se você não tem a mesma fé que eu, você vai defender os seus valores. Olha que sabedoria. Sim ou não? Foi demais. Essa armadura de Deus, pode parecer que não, você fala, você contou isso, tem tudo a ver com isso. Sabe por quê? Porque é exatamente isso. Nessa guerra que você vai lutar, você não vai lutar com as suas armas, você vai lutar com a armadura que Deus lhe deu. Quer ver, ó? Cinturão da verdade. Hoje o cinturão é usado até para ficar mais bonito, né? Você põe a calça por dentro, põe um cinto bonito, né? Ou as mulheres aí que por cima do vestido colocam um cintão assim para ficar. Naquele lá não era, o propósito do cinto não era esse não. Por exemplo, se eu tirar o meu cinto aqui, essa calça está tão apertada, que eu acho que eu comi muito ontem e hoje, que a minha calça não vai cair. Mas o soldado romano, ele colocava o cinturão, porque a parte de baixo poderia cair quando ele estivesse na guerra. Como que ele ia arrumar uma coisa que estava lá por baixo, no meio da guerra? Ele ia passar vergonha. A verdade não é a sua verdade, inicialmente. A verdade é a verdade que Deus deu para você viver. Quer dizer que na batalha espiritual você não abre mão da verdade, porque não é a verdade do jeito que você vê, é a verdade da palavra, é a verdade que é Cristo Jesus, a verdade que é Cristo Jesus, que nós conhecemos, que nos libertou. Então a armadura de Deus começa com o cinturão da verdade, porque é calcado nessa verdade que nós estaremos firmes. Contudo, existe a parte da armadura de Deus, que foi Deus quem nos deu, mas existe a parte da armadura de Deus, que é você quem deve exercitar. Se você foi salvo pela verdade, você pode mentir? Você vai fazer o jogo da mentira? Não, aí que vem a parte. Se vocês foram alcançados pela verdade, vocês devem viver firmados nessa verdade. Tem que haver verdade nos nossos atos e na nossa vida, porque isso é batalha espiritual. Você entende? Porque às vezes a gente acha que batalha espiritual é só expulsar um demônio. Se fosse fácil assim, estava beleza. Não, não. A batalha espiritual é que sempre haverá aquela questão da tentativa de enrolar, te enganar com uma coisa que parece que é verdade, mas não é verdade. A couraça da justiça. Quantos aqui já foram justificados pelo sangue de Jesus? Levante a mão e dá uma glória a Deus.
Aê! Você foi justificado pelo sangue de Jesus e nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. É isso. Você já foi justificado. A justificação veio pela graça de Deus. E se você foi justificado, você tem que andar em justiça de vida. Você entende? Você está vendo como sempre tem as duas coisas? Eu já fui alcançado pela justificação para andar em atos de justiça. Você tem as botas do Evangelho. As botas do Evangelho. O que é Evangelho? São as boas novas. Você estava perdido, a graça de Deus te alcançou, você conheceu Jesus, foi anunciado a você Jesus. O Jesus é o próprio Evangelho. E por causa desse Evangelho você foi transformado. E você vive calcado nesse Evangelho. Não há nenhum outro Evangelho a não ser esse Evangelho. Porque senão você vai pisar em terreno escorregadio, porque o terreno é escorregadio. Você vai pisar com as botas que não são do Evangelho. Paulo tinha em mente as botas do soldado romano, que tinha umas cravas, tipo chuteira de hoje, tipo aquele corredor de 100 metros que corre com aquelas chuteira lá, sapatilha, e que você firma assim no chão, e que você não escorrega a hora de partir. Os soldados, eles cravavam aquilo lá e não saía dali, eles ficavam firmes naquela posição, andava mais um pouquinho, fincava o pé ali. Paulo está dizendo isso, finquem o pé, os princípios de vocês no Evangelho. Escudo da fé. Nós somos justificados, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vocês, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. Quer dizer que fé é um dom de Deus. Mas é com a fé que nós vencemos todas as circunstâncias que nos querem levar à incredulidade. Por isso que é escudo. Porque vai sempre ter vozes, vai ter circunstâncias que vão fazer com que você desista da fé. Mas você tem que entender que na sua armadura Deus já lhe deu fé para você vencer, sabendo que o justo não viverá pelo que vê, mas pelo que crê. O capacete da salvação, mais uma vez, Deus te deu esse capacete. Você é um salvo. Ser um salvo significa ser filho de Deus. Quantas vezes o diabo quer falar para você que você não é quem você é? Ah, você acha que você é quem você é? Você acha que você é o que está escrito na Bíblia? Você acha? Eu sou salvo por Jesus, e Ele me deu um capacete que protege a minha mente contra toda mentira com relação à minha identidade. Eu sou salvo, eu pertenço a Jesus, sou salvo pela graça, é isso que eu sou. Podem vir ideias e pessoas quererem falar e me convencer, mas eu tenho esse capacete na minha mente. A minha mente não é segundo este mundo, eu tenho a mentalidade de Cristo. Esse é o meu capacete. E por fim ele fala sobre a espada do Espírito, que é a única arma nessa armadura que não é só de defesa, mas é de ataque também. O inimigo, quando atacou Jesus, Jesus usou essa espada contra ele, né? Sempre Jesus falou o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. E quando o diabo também citou a escritura, ele citou uma outra escritura dizendo: Satanás, você cita a escritura, você conhece, mas está fora de contexto, Satanás. E aí então, veja só, que a espada do Espírito é aquela que quando você usa, você calcado naquela verdade, você usa aquela espada do Espírito para se defender e para atacar, porque quem lhe deu a palavra é Deus. Percebe, você percebe que
essa espada que é a palavra de Deus é super importante para você vencer essa batalha espiritual, principalmente no mundo de tantas ideias. Você entendeu o que é a armadura de Deus, meu irmão? Você tem que estar revestido com ela toda. E por fim, o quarto discernimento é sobre o poder, a força da oração com qual você toma posse desse poder de Deus. A força da oração nos faz permanecer no Espírito e assim resistir firmes em todo o tempo na batalha. Aliás, eu diria também, como já disse um comentarista sobre esse texto, que o soldado romano, ele tomava posse de cada parte da armadura, de cada peça da armadura com suas mãos físicas. E aí aquele comentarista diz que ele imagina que as mãos para tomar posse de cada peça da armadura espiritual é a oração. A oração. A oração. A oração é a forma é o canal que você toma posse desse poder para ser mais que vencedor nas batalhas espirituais. Ali tem 4 todos. Vamos ver aí, ó. Você quer ver, ó? Pode passar só para a gente ler o versículo? Aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Deixa aí o texto, deixa eu te chamar a atenção, assim eu explico. Todo o tempo, você deve estar em oração quando? Quando você deve estar em oração? Então você levanta e você está em oração. Você vai tomar café da manhã, você está em oração. Você vai para o seu trabalho, você está em oração. Lá no seu trabalho, você está em oração. Quando você vai para o seu lazer, você está em oração. Você está em oração o tempo inteiro. Em todo o tempo. Com que tipo de oração? Com todo tipo de oração. Tem hora que você ora quietinho, tem hora que você ora para agradecer o alimento, mas tem hora que você fala assim: não estou entendendo o que eu estou passando, Deus, eu preciso da sua ajuda, e você vai lá e suplica e grita ao Senhor, e entra lá no seu quarto e começa a falar com Deus e clamar ao Senhor. É isso que ele está dizendo, oração e súplica no Espírito. Você entra lá por dentro, você vai no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. Quer dizer, não é um momento eu faço isso, outro momento eu não faço, outro momento eu faço isso, outro momento eu não faço. Não, perseverante. E eu não faço isso só por mim, eu também faço isso por todos os santos. Eu oro por todos, por todos. Você ora todo dia. O pastor Gilson me ensinou uma coisa que foi muito válida para mim, eu faço isso desde então. Primeiro, que eu sigo a estrutura sempre na minha oração, da oração ensinada por Jesus. Eu não abro mão daquela estrutura. Alguns podem chamar de reza, chame do que quiser, eu não acho. Eu acho que aquilo lá são princípios que você tem que seguir na oração para você não se perder. Segundo, quando eu vou para a súplica, eu nunca começo orando pela minha família, eu começo orando pelos missionários. E começo orando do mais distante que eu saiba, até chegar perto. E depois eu oro pela minha família. Sabe por quê? Nós somos seres tendentes a sermos egoístas. E também a cuidar do que está mais ao nosso redorzinho aqui. Não que eu não ore pela minha família, mas eu não seria louco. Eu oro pela minha esposa, oro pelos meus filhos, oro pelo meu casamento, oro pelo relacionamento, oro por tudo. Mas nós devemos aprender a orar por todos os santos. Sabe por quê? Assim nós nos ajudamos mutuamente, como soldado desse exército mais que vencedor, a fortalecermos um ao outro na força do Senhor, no Senhor e na força do seu poder. A pergunta é: você valoriza a oração? Então tá. Quanto tempo você dedica do seu dia para a oração? Você ama orar junto com a igreja? De quantas reuniões de oração junto com os irmãos você participa durante a sua semana ou o seu mês?
Se nós, imagino eu, posso estar enganado, eu acho que se nós entendêssemos um pouco mais sobre batalha espiritual, um dos cultos mais cheios da igreja seriam os cultos de 7 horas da manhã, seriam os cultos de vigília, de oração. Mas esses são os menores cultos que nós temos na nossa igreja. Sabe por quê? Nós não temos tempo. E às vezes nós dizemos assim, não, mas eu oro lá na minha casa. Pô, você tem que orar na sua casa, mas você tem que orar junto com os outros também. Faz parte de você pertencer ao corpo. E cuidado, não use disso como uma desculpa, porque talvez você não esteja orando nem com todo mundo e nem sozinho. E não há jeito de vencer essa batalha espiritual sem muita oração. E eu digo para você, eis que te digo mais, meu servo. Então, vou dizer mais uma coisa para você. Quanto mais o tempo se aproxima, as coisas ficarão um pouquinho pior do que já estão. E você tem que estar preparado espiritualmente para vencer.